Então, vamos dar continuidade para o nosso Orhot Tzadikim. Está mais para Sharei Teshuvah do que para Orhot Tzadikim, que a gente já está, Baruch Hashem, há algumas aulas estudando aqui esse capítulo sobre a Teshuvah. E a verdade é que ele vai um pouco correndo em paralelo com muitos conceitos que o Rabbeinu Yonah, ele também traz no Sharei Teshuvah. A gente está numa parte aqui muito importante e cuidados que a gente tem que ter, Bezrat Hashem, para fazer Teshuvah, quer dizer, para se arrepender dos nossos erros e para manter a nossa Teshuvah. Não adianta só também a gente estar arrependido e a gente continuar tropeçando, a gente não conseguir mudar, não conseguir realmente, nas nossas atitudes, mostrar que o nosso arrependimento é um arrependimento sincero. Não quer dizer que a pessoa realmente estava arrependida e ela chegou, Deus nos livre, a cair de novo, que o arrependimento dela não valeu. Óbvio que valeu, mas a gente vai ver hoje um pouco do conceito de proteções que a gente deve sempre fazer para tentar evitar todo tipo de transgressão. Então, a gente já começou a introdução na semana passada. Arba minei tshuvotchem, tem 4 tipos de tshuvah. Quais são os 4 tipos de tshuvah? Tshuvah taba'ah, quando a pessoa consegue resistir a uma tentação que no passado ela tropeçou. Tshuvah tagader, a tshuvah que a pessoa ela faz proteções para não voltar a cair novamente. Tshuvah tamishkal, quando a pessoa vai fazer o peso dos valores, ele vai pesar e com isso ele vai conseguir realmente evitar todo tipo de transgressão. E Teshuvah Katuv, a pessoa vai estudar a Torá e vai seguir os ensinamentos da Torá para se afastar dos maus caminhos. E agora o Orhot Tzadikim, ele vai se aprofundar um pouquinho em cada um deles e vai explicar, mas a gente vai ver a ênfase que vai ser dado principalmente no segundo tipo de Teshuvah, que é Teshuvah Gader, o quanto se a gente quer realmente se afastar das transgressões, a gente tem que estar sempre, Bezrat Hashem, alerta e fazendo todas as proteções que a gente puder para não transgredir. Então, o primeiro tipo é Teshuvah Abaa Keitzad. Como funciona esse tipo de Teshuvah, que a gente dominar as nossas tentações? Im Hatá Beishá o Begneivá, uma pessoa que ele fez uma transgressão com algum tipo de relacionamento proibido ou com algum tipo de roubo, o Baá Aishá, o Toavon Liadó, e ele volta na mesma situação, com a mesma possibilidade de novamente fazer a transgressão, e agora ele poderia fazer exatamente o mesmo erro que ele fez da primeira vez, e ele ainda está com o seu desejo fervendo dentro dele. O Beresh Kitzro e o Yetzerará está vindo com toda a vontade. Velibó Boera Hareia, e o coração dele está queimando para fazer essa transgressão. Vehi Mitratzit Lo, então Deus nos livre, mais num relacionamento proibido. O outro lado está aceitando esse relacionamento, então quer dizer, a pessoa teria tudo para tropeçar de novo, exatamente no mesmo erro. Veotzeru Ro Umenatek Tavato Mirat Shamaim Levad. E a pessoa consegue se segurar, e ela consegue evitar essa verá, essa transgressão, pelo temor que ela tem a Deus. Então, olha que incrível que é, a gente explicou na Parashá, que fala sobre a Sotá, aquela mulher que ela era acusada de ter cometido um ato de adultério, ela tinha se trancado com uma pessoa dentro de uma sala, e já era uma pessoa que o marido estava desconfiado, então o marido já tinha pedido para ela não se encontrar mais com essa pessoa, e ela ia beber aquelas águas que vão checar se essa mulher fez ou não fez a transgressão. Se ela não tivesse feito nada, ela ganhava uma brachá. E a gente explicou por que ela ganha uma brachá. Ela também não foi tzadiká. Ela se colocou numa situação de teste, ela com certeza
ela não foi com boas intenções se fechar com aquela pessoa, então por que ela recebe uma brachá? A gente explicou, na última hora, não tem ninguém olhando, ela está trancada dentro de um quarto, o único que está olhando lá dentro é Hashem, e pelo temor a Deus ela conseguiu vencer a sua má inclinação, ela tem uma brachá tão forte que mesmo a pessoa que não conseguia ter filhos, com aquela brachá, ela poderia ter filhos. Zoi tchuvá shlemá, e isso é considerado uma tchuvá completa. Se a pessoa consegue, e ela encontra, óbvio que ninguém deve procurar. A Torá, ela exige que a gente, o tempo inteiro, a gente tem que tentar leaktin et anisayon, diminuir o teste e nunca se colocar numa situação de teste. O exemplo que eu sempre falo nas aulas, uma pessoa que ele quer mostrar o quanto ele tem temor a Deus, então ele passa na frente da banca de jornal só para não olhar para as fotos sem tzniut, sem recato que tem lá naquela banca de jornal, ele não é tzadik. Essa pessoa está se colocando num teste, não se deve, a pessoa nunca deve se colocar num teste, porque se ele se coloca num teste, isso é uma demonstração de orgulho e o orgulhoso perde a ajuda de Hashem. A gente nunca pode se colocar num teste, mas se o teste apareceu, o mesmo teste que uma vez ele já tropeçou e dessa vez ele vai conseguir se segurar, uau! Essa pessoa fez a tchuvá shleimá, essa pessoa conseguiu fazer uma tchuvá completa do erro anterior dela e ela conseguiu limpar o erro que ele cometeu. O segundo é tchuvá tagader, a tchuvá da proteção, da cerca. A Torá, ela ensina para a gente sempre fazer cercas para proteger, como a gente falou aqui, da banca de jornal. A gente tem que ser raham, tem que ser sábio contra o Yetzer Hará. Então, não precisa passar na frente da banca de jornal, atravessa a rua, diminui o teste, faz cercas de proteção. Alguém que tem uma vontade muito grande de comer no McDonald's um cheeseburger, não passa na frente do McDonald's, não se coloca numa situação de teste. Ao contrário, faz cercas de proteção para a gente nunca chegar nem perto de fazer uma transgressão. Lo ire shok nashim ubetulot. Então, a pessoa que ele sabe que ele tem um Yetzer Hará, por exemplo, isso para o público masculino. Então, se a pessoa tiver, ele sabe que ele tem um Yetzer Hará com mulheres, não se coloca numa situação de se expor aonde tem mulheres dando gargalhada, onde tem mulheres jovens muito bonitas. Aqui estão fazendo uma pergunta interessante. Se nunca aparecer uma situação igual, um teste igual, a tchuvá não é completa, Deus ele sabe no coração da pessoa se ele está realmente arrependido, mesmo que a gente não precisa, a gente não pode se colocar na mesma situação de teste, mas Deus ele sabe se a gente realmente está arrependido, se a gente está se preparando para, se acontecesse a mesma situação, dessa vez a gente não cair, isso para Deus já é suficiente. Ele vê no coração que a gente não quer mais fazer, e não só no coração, a gente está fazendo a nossa parte. Eu estou mostrando para Deus que eu estou me preparando novamente se aparecer o Yetzer Hará. Então, mesmo que nunca chegue a aparecer a mesma situação na prática, mas se eu mostrei para Deus que eu limpei isso do coração, para Deus isso é suficiente. Veló estaquel beishá befanea, e a pessoa tem que tomar cuidado. Então, tem muitas pessoas que são shomer einaim. O que quer dizer shomer einaim? Uma pessoa que guarda os olhos. Então, muitos grandes rabanim, eles, por exemplo, não atendem o público feminino, ou mesmo quando atendem, eles atendem com uma divisória para não olhar para o rosto de uma mulher bonita. Tudo isso é o cuidado que a gente tem que ter com o nosso Yetzer Hará. A gente nunca pode achar que nós somos super-heróis e a gente nunca vai tropeçar. Altamin beatzmecha ad yom motecha, não confia em você mesmo até o dia da sua morte. O que quer dizer isso?
a gente não pode dar nenhuma brecha para o Yetzer Hará. O Yetzer Hará é que nem um cachorro que a gente quer trancar para fora de casa. Se você deixar só a porta encostada, pode ser uma frestinha bem pequena. O cachorro ele vai empurrando a porta até entrar em casa. Se você quer deixar o cachorro para fora, fecha a porta. Tem que fechar completamente para não dar nenhuma brecha para o Yetzer Hará entrar na nossa vida. Veafilo beisto beochelotivla, e mesmo o marido com a sua esposa, se ela está num estado de impureza, também a gente não pode ter kalut rosh, não pode ser uma pessoa que não mede as consequências do seu ato. Se a esposa está proibida para ele nos dias que ela está nos dias de impureza, então óbvio que o marido e a esposa devem ter uma conduta de distanciamento, não um distanciamento que é um distanciamento de carinho, de cuidado um com o outro, mas obviamente nessa parte de intimidade a gente tem que ser raham, a gente tem que ser sábio e não dar brecha para o nosso Yetzer Hará. Verrenia segader lekola mitzvot, e assim a gente deve fazer proteção para todas as mitzvot. Da onde a gente aprende isso? A gente aprende do Nazir. Olha que incrível, acabamos de falar da Sotá. Logo depois de Sotá, a Torá traz para a gente o assunto do Nazir. O Nazir é um voto que a pessoa faz quando ele sente que ele está mais suscetível às forças do Yetzer Hará, às atrações do mundo material. Ele faz um voto voluntário, por algum tempo pelo menos. Ele faz esse voto voluntário, no mínimo 30 dias. Ele vai se abster de beber vinho e todos os derivados de uva, de cortar o cabelo, quer dizer, os cuidados com a aparência, e de se impurificar com os mortos. Os nossos sábios falam que se o Nazir ele tem dois caminhos, ele tem um caminho que ele tem que dar toda a volta pelo quarteirão gigantesco, ou ele tem um caminho que ele pode cortar através de uma plantação de uvas. É proibido ele ir pelo caminho das uvas, ele tem que dar volta no quarteirão. Mas peraí, por que tem que dar volta no quarteirão? É só cortar. A Torá proibiu você de comer uva, não de ver as uvas. Não é proibido passar do lado da uva, mas mesmo assim a pessoa tem que fazer proteções. Daqui os nossos sábios aprendem para todas as outras mitzvot que a gente deve sempre fazer proteções e não dar nenhuma brecha para o nosso Yetzer Hará. Vekatav Raived, assim escreve o Raived Rav Abraham ben David, Rainu leraboiseino, sheayu hasidim gmurim, veyayu godrim atzmam, bekam agdarim. Ele falou, eu vejo os nossos grandes sábios que eles faziam várias proteções. Eu vou dar um exemplo, quando os nossos sábios eles são preocupados, muitas mitzvot que a gente tem no dia a dia, são mitzvot de Rabanan, são mitzvot rabínicas, que são cercos rabínicos para evitar que a gente faça transgressões. O exemplo, talvez mais clássico que a gente pode ter, é o exemplo de os nossos sábios, eles proibiram a gente de comer carne com leite, mesmo que esteja frio. A carne e o leite frios é proibido, mas a proibição é rabínica. Qual é a proibição da Torá? A gente não pode cozinhar carne com leite, a gente não pode comer carne que foi cozida junto com leite, e a gente não pode ter proveito. Por exemplo, dar de presente para uma outra pessoa uma carne que foi cozida junto com o leite. Mas se a carne estivesse fria e o leite frio, vou dar um exemplo, a pessoa quer comer um cheeseburger, ele cozinha a carne, depois ele derrete o queijo, ele deixa os dois esfriarem, ele junta e come. Pela Torá não teria nenhuma proibição. Vieram os nossos sábios e proibiram mesmo o contato frio da carne com o leite, também é proibido, porque é um cerco, é uma proteção. Os nossos sábios, eles ensinaram que cada transgressão é como a gente cair de um abismo. Então eles sabem o quanto é perigoso. Se a pessoa tiver na casa dele carne com leite misturado frio, é muito fácil ele esquecer e colocar no micro-ondas para esquentar. Ou chega de noite cansado, coloca na panela, esquenta aquele macarrão,
Uau, era macarrão de carne com leite frios, ele não sabia, esquentou na panela, ele fez uma transgressão da Torá. Os nossos sábios, eles conhecem o tamanho da queda espiritual. Quando a gente faz uma transgressão, o que eles fizeram? Barreiras de proteção, para a gente não chegar nem perto do abismo. Não só é proibido comer carne com leite quente, também hoje em dia é proibido a gente comer carne com leite frio. Tudo isso é uma proteção para Deus nos livre, a gente não chegar nem perto de fazer uma transgressão da Torá. O cuidado que eles tinham com o contato que eles vão ter com mulheres para não despertar nunca o Yetzer Hara. Vekol echad ve'echad היה גודר עצמו לפי מה שהיה מכיר את עצמו. Cada deve fazer proteções de acordo com o quanto ele conhece o seu Yetzer Hara. A gente tem que saber aonde o Yetzer Hara costuma atacar. Nessa área, a gente tem que fazer proteções. Mais um exemplo do cotidiano. Uma pessoa que já teve problema com bebida, já passou por alcoólicos anônimos, já passou por internações, ele tem que fazer proteções. Não, eu só vou beber socialmente, eu só vou beber um copinho. Todo mundo sabe aonde vai terminar esse primeiro copinho, vai vir só mais um e só mais um até a pessoa voltar para o vício dele. Essa pessoa tem que se conhecer, tem que fazer bloqueios, tem que fazer proteções para nunca tropeçar nas suas tentações. A pessoa tem que se conhecer aonde ele costuma tropeçar. Nessa área é onde ele mais deve fazer proteções. Hoje em dia, vou dar um exemplo, o quanto os nossos sábios estão mandando a gente tomar muito cuidado com o uso do celular, que para todos os tipos de tropeço, quer dizer, tudo que a gente pode acessar através do celular. Quantos casos, lo aleno, de pessoas que se desviaram do caminho, o contato que acaba tendo com outras pessoas e contatos proibidos. A gente tem que ser raham, não pode achar que a gente está acima do Yetzer Hara. É assim que ele vence e acaba com a gente. Quando a gente baixa a guarda, aí ele derruba a gente. Então, por exemplo, é proibido um homem e uma mulher ficarem beirud, trancados numa sala onde não estão entrando e saindo pessoas, a não ser que estamos falando aqui de familiares ou marido e esposa. Tudo isso por quê? Porque a Torá sabe que o Yetzer Hara, ele trabalha. Certa vez o Rav Salanter, ele foi na casa de um milionário para pedir uma doação, ele entrou justamente na hora que o milionário, ele estava lá sentado na mesa dele, com uma quantidade de dinheiro muito grande em cima da mesa, ele está contando dinheiro. O Rav Salanter era o maior rabino da geração, um gadol, um gigante espiritual. Ele estava lá conversando com esse milionário, de repente chamaram o milionário para resolver alguma coisa na sala do lado, o milionário saiu, quando ele volta para a sala, o Rav Salanter desapareceu. Falou, aonde foi o Rav Salanter? Ele procura pela casa inteira, ele não encontra o Rav Salanter, de repente ele olha pela janela, o Rav Salanter está do lado de fora, ele saiu da casa. E aí o milionário pergunta para o Rav, ele chama o Rav de novo, falou, Rav, por que você foi embora? Ele falou, estava cheio de dinheiro aqui sem ser contado em cima da mesa, para que eu vou me colocar em teste? Espera aí, o que o Rav Salanter está falando? Ele tem medo que ele vai roubar dinheiro? O maior rabino da geração, ele estava ensinando, não abre brechas para o Yetzer Hara em nenhuma área, ele só está esperando a gente abrir um vãozinho para ele poder entrar na nossa vida, não pode abrir, tem que fazer proteções, cada um precisa se conhecer e saber aonde o Yetzer ataca ele. Que yesh adam sheyesh lo tava leaverahat, tem pessoas que têm mais desejo por um certo tipo de transgressão, veem lo tava leaverahet, ele não tem tanto desejo para outro tipo de transgressão. Kegon lehad yeshtava lisnut velo lignov, uma pessoa tem desejo de relacionamentos proibidos, mas ele não tem atração nenhuma por roubo. Velasheni
Yeshtava lignov velo lisnut. E o outro, ao contrário, ele tem desejo pelo roubo, mas ele não tem desejo por relacionamentos proibidos. Lachen kol echad yaseg darim lefi ma sheroeh sheitzro mitgaber alav. Então a pessoa precisa conhecer o seu Yetzer Hará, ele precisa ser muito sincero e procurar aonde o Yetzer Hará derruba ele. Vou dar um exemplo onde o Yetzer Hará derruba todo mundo. Lashon Hará, Parashá da nossa semana, os malefícios do Lashon Hará na nossa vida. A Guemará já fala, Kulam be'avak Lashon Hará, todo mundo acaba tropeçando no pó do Lashon Hará, pelo menos aquele Lashon Hará, aquela frase que a gente fala com duplo sentido, mas que já dá para entender que tem alguma coisa errada, isso praticamente todo mundo tropeça, quer dizer, a gente tem o Yetzer Hará do Lashon Hará. Se você sabe que você tem o Yetzer Hará do Lashon Hará, não vai ficar conversando com pessoas que você sabe que gosta de falar da vida dos outros. Se você sabe que tem alguém que gosta de falar da vida dos outros, toda vez que te encontra, tem que cortar essa pessoa. Ou quando encontrar, a gente tem que ser sábio de sempre saber ir mudando de assunto e desviando sem nenhum tipo de grosseria, mas cortar a pessoa. Mas saiba que é uma pessoa que fala Lashon Hará e a gente tem a tendência de gostar de escutar aquela novidade, aquela fofoca, aquela última notícia que saiu, a gente gosta de escutar. Então não se coloque em teste, porque o Hafetz Haim ele fala, se você sabe que tem um grupo que gosta de falar Lashon Hará, não vai até lá, porque se você for, você vai acabar ficando. Se você ficar, você vai acabar sentando, e se você sentar, você vai acabar falando Lashon Hará. Assim funciona o nosso Yetzer Hará. Im datom nimshechev ligneiva itrarek milekabel pikdonot uleistadel beshel aherim. Se você sabe que você tem uma tendência de roubo, a pessoa tem até uma doença, às vezes uma cleptomania. Se você sabe que você tem alguma dificuldade, obviamente toma cuidado nessa área. Não recebe para ficar cuidando do que é dos outros ou ficar mexendo com dinheiro de outras pessoas, porque você tem uma chance muito grande de não conseguir passar no teste. Cada coisa que a gente sente que o Yetzer Hará ele derruba, a gente deve fazer cercas de proteção. Verren amru raboiseinu zichronon livrachá al Avraham Avinu alav shalom sheayeretz ishlim imo. Olha que incrível, os nossos sábios trazem um midrash que o Yetzer Hará de Avraham Avinu fez as pazes com ele. Avraham, ele vivia com shalom com seu Yetzer Hará. Ve'al ze nemar, e sobre isso está escrito Birtzot Hashem darkeish gam oivav yashlim ito. Quando Deus está contente com os caminhos de uma pessoa, até os seus inimigos fazem shalom com ele. Aqui o nosso maior inimigo, ele não é só um inimigo, ele é o nosso maior inimigo, nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação, até a má inclinação de Avraham Avinu. Deus está tão contente com os caminhos de Avraham, que até o Yetzer Hará fazia shalom, vivia em paz com ele. Vedavid Amelech Hasa Milchamai Mitzro. Já David Amelech, ele fez uma guerra contra o seu Yetzer Hará. Verá Sheloi Aya Rach Vetivon Noach. E ele começou a perceber que o seu Yetzer Hará, ele não era suave, ele não tinha uma natureza gentil, como era a natureza do Yetzer Hará de Avraham Avinu. Velo Aya Yaholó. E David Amelech começou a perceber que ele não está conseguindo vencer seu Yetzer Hará. Ve'amad ve'hargó. Olha o que o Midrash fala. David Amelech se levantou e matou o seu Yetzer Hará. Espera aí, como se mata o seu Yetzer Hará? Que história é essa? Eu quero saber a fórmula, que eu estou louco para matar o meu Yetzer Hará. Como que David Amelech se levantou e matou o Yetzer Hará? Olha a diferença. Avraham, ele fez as pazes com o seu Yetzer Hará, mas David Amelech viu que o seu Yetzer Hará, ele era bom de briga,
e ele não está conseguindo vencer a luta contra o Yetzer Hará, ele se levantou e ele matou o seu Yetzer Hará. Esse é o Midrash. Qual a explicação? Como a gente entende as palavras desse Midrash? Pirush, fala o Orhot Tzadikim, Avraham Aya Yitzrorah. Avraham, ele tinha um Yetzer Hará que era mais tranquilo, que era mais calmo, que não causava grandes tentações nele. Vetivô nor ve'arev, e ele tinha uma natureza mais gentil, mais agradável. Velo ayatzarich lasot imo milchama, e ele não precisava travar grandes batalhas contra o seu Yetzer Hará, que de Amrinan, como está escrito no Talmud, Batchilá, lo haya Avraham melech, eila al mataim, arbaim ushlosha ivarim. No começo, Avraham, ele não tinha domínio a não ser sobre 243 partes do seu corpo, do total de 248 partes que a gente tem no corpo. Avraham, ele dominava 243. O Lebassov, Imlihu al-Mataim ve'arbaim ushmonai varim. E no final, ele conseguiu governar sobre as 248 partes, membros do corpo. Não é nenhuma coincidência que a gente tem 248 partes do nosso corpo, membros e órgãos do corpo, e a gente tem 248 mitzvot positivas da Torá. Não é coincidência que a gente tem 365 dias no ano e que a gente tem 365 dias e mitzvot negativas da Torá. Tudo está conectado, cada ato que a gente faz, a gente está construindo uma parte do nosso corpo e a gente está fazendo esse dia valer a pena. Cada mitzvah positiva que a gente cumpre e cada mitzvah negativa que a gente consegue evitar, eu estou ganhando meu dia e eu estou construindo uma parte do meu corpo que vai viver para toda a eternidade. Veosif lo memshalá. Então, o que faltava para ele, que ele tinha só 243 e finalmente ele conseguiu reinar sobre 248 partes do corpo? Ele conseguiu dominar Al-Shtei Einaim, os seus 2 olhos, os Shtei Osnaim, seus 2 ouvidos, Verosh Agviá, e a sua parte íntima. Em que momento isso? Quando ele fez o Brit Milá, ele terminou completamente com qualquer Yetzer Hará que ele tem nessa área íntima dele. Ele tem um domínio completo de todos os órgãos, de todos os membros do corpo dele. Ele fez shalom com o seu Yetzer Hará. Aval David Amelech Aya Leolam Mitzro Kasher Vechazak. Mas David Amelech tem um Yetzer Hará que é muito duro contra ele, que é muito forte. Ve'aya tzarich lasot imo milchama bechol yom. Ele tem que entrar em luta, em guerra contra o seu Yetzer Hará todos os dias. Ve'kasher ha'ah sheino yachol lamod bo. E quando ele viu que ele não consegue vencer o seu Yetzer Hará, amad ala ve'argo, ele se levantou e ele matou o seu Yetzer Hará. Como se mata o Yetzer Hará? Yeshomrim, tem quem fala, Shehargu Betanit, que ele matou através de jejuns que ele fazia durante o dia dele, Veyeshomrim Sheperash Minaisha Legambre, e tem quem diga que ele se afastou do contato íntimo com as mulheres para conseguir vencer o Yetzer Hará, porque ele percebeu que o Yetzer Hará ele não conseguia vencer, a não ser que ele mate o seu Yetzer Hará. Ki yare shema minaeter yasitole isur. Olha que incrível que está falando para a gente o Orhot Tzadikim. Ele tinha medo que através das coisas permitidas, o Yetzer Hará vai levar ele para as coisas proibidas. E assim começa o caminho. O caminho começa através de você não se cuidar no que é permitido. Quer dizer, a pessoa comer demais, a pessoa mesmo nos prazeres permitidos, ele não colocar freios. Essa é a primeira vitória do Yetzer Hará, porque através da vitória no que é permitido,
o Yetzer vai conseguir também uma vitória no que é proibido. Aqui estão me perguntando que como eles mataram, né, como eles tiraram o Yetzer Hará, se é isso que traz o mérito para a gente cumprir as mitzvot. A verdade é que, assim, o mérito, eu vou dar um exemplo, a pergunta é muito boa, e isso vale, por exemplo, para um Baal Teshuvah. Uma pessoa que é um Baal Teshuvah, para ele, cada mitzvah que ele faz na vida é muito difícil, e isso tem um valor incrível, porque ele está lutando em todas as áreas contra o Yetzer Hará. Alguém que nunca comeu um cheeseburger não precisa lutar contra o Yetzer Hará, mas quem experimentou o gosto das averot, agora cada vitória, isso vale muito. Mas imagina esse Baal Teshuvah, hoje em dia, para ele não comer o cheeseburger é uma luta. Hoje em dia, para ele guardar o Shabat é outra luta. Mas vamos pegar esse Baal Teshuvah, 20 anos para frente, Baruch Hashem, hoje em dia, ele é um Talmid Chacham, ele senta, ele estuda, ele não tem nenhum Yetzer Hará de passar na frente do McDonald's. Então, aonde está o mérito dele? Quer dizer, ele não tem mais mérito nenhum, e a resposta é, mesmo que ele dominou o seu Yetzer Hará, pelo fato que ele lutou contra o Yetzer e venceu, para o resto da vida vai ser considerado méritos, como se no dia a dia ele continuasse lutando contra a vontade de comer o cheeseburger, mesmo que ele não tem mais vontade, mas ele matou nessa área o seu Yetzer Hará através do seu esforço, então é considerado que ele tem mérito por ter feito essa luta e por ter vencido. É por isso que David Amelech, ele entendeu que ele não vai conseguir vencer o Yetzer Hará, a não ser que ele mate o Yetzer Hará, ele corte a parte permitida para nunca chegar na parte proibida, e por isso foi considerado méritos até o último suspiro dele, foi considerado mérito dele ter vencido e lutado contra o seu Yetzer Hará. Então, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer na vida é tomar cuidado nas áreas permitidas. Então, quer dizer, não é porque é permitido que a gente tem que comer sem limites, que a gente deve dormir sem limites, que a gente deve fazer qualquer prazer do mundo material sem limites, porque a falta de limite é o que começa a aproximar a pessoa de fazer averot. O ben que divrei zé, o ben que divrei zé, e tanto de acordo com uma opinião sobre o que significa David Amelech matar o seu Yetzer Hará, ou de acordo com a outra opinião, a Harei Shera Sheitzro Mitgaber Alav, Sam Panav Leachnio, quando David Amelech percebeu qual é a área da vida onde ele está tendo dificuldade, aqui ele usou toda a força dele para dominar o seu Yetzer Hará, o Leilahem Imó, para fazer uma luta contra o seu Yetzer Hará, até que finalmente ele conseguiu subjugar, ele conseguiu vencer o seu Yetzer Hará. A gente tem uma luta todos os dias da vida, enquanto a gente está aqui no mundo, fala o livro Mesilat Yesharim, uma luta atacando de frente, atacando por trás, de todos os lados, 24 horas por dia, a gente luta contra o Yetzer Hará. Ontem eu lembrei numa aula de uma história interessante, não me lembro o nome do Rebbe que aconteceu essa história, era um dos grandes Rebbes da história do povo judeu. Esse Rebbe estava no leito de morte, ele está com a família em volta, ele está com os alunos em volta, e já estão esperando os últimos momentos de vida. O Rebbe estava muito, muito doente. De repente, ele fecha os olhos, coloca a mão e começa Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Todo mundo que está em volta entendeu que provavelmente vão ser as últimas palavras daquele Rebbe, e ele fechou os olhos, ficou em silêncio, mas depois de um tempo ele abriu os olhos e Baruch Hashem, aconteceu um milagre, ele começou a melhorar e depois de poucos dias ele já tinha se levantado da cama e ele viveu mais muitos anos de vida. Então, um dos alunos uma vez fez para ele uma pergunta interessante. Falou, Rebbe, aquele momento que você achou que você ia morrer e realmente ele sentiu que
que as forças dele estavam indo embora, quando ele fez aquele Shema Israel, ele realmente achou que iam ser as últimas palavras da vida dele. Mas Hashem deu forças para mais alguns anos. O aluno perguntou, Rav, o Rebbe, o que você sentiu naquele momento? O que te passou na cabeça naquele momento? Olha o que o Rebbe respondeu. Eu fiquei imaginando o que vocês iam falar de mim depois que eu morresse. Olha que Rebbe Tzadik, que morreu pronunciando Shema Israel. Óbvio, estamos falando de um gigante espiritual. Não passou isso pela cabeça dele, com certeza. Não é isso, ele com certeza está naquele Shema Israel, se conectando com Hashem. Então, por que ele respondeu isso para o aluno? Porque ele percebeu que mesmo naquele último instante, o Yetzer Hará está cutucando ele para tirar as kavanot dele, para desviar aquela kavaná Leshem Shamayim, em nome de Deus, para virar orgulho. O orgulho não abandona a gente, o Yetzer Hará não abandona a gente até o último suspiro. Então não pode baixar guarda nem um segundo que o Yetzer Hará, ele quer matar a gente o tempo inteiro. David Amelech, ele viu que ele não vai vencer o seu Yetzer Hará, ele levantou e matou o Yetzer Hará. Óbvio, ele tomou uma atitude um pouco extremista, mas é porque ele entendeu que ele precisa fazer um cerco maior do que o normal, porque ele entendeu o tamanho do Yetzer Hará. Assim a gente também, Bezrat Hashem, a gente precisa fazer aumentar em todas as áreas o autocontrole. A gente já repetiu essa ideia muitas vezes, mas o principal das mitzvot, cada mitzvah, obviamente, ela tem uma certa atuação na nossa Neshama, nos mundos espirituais, mas o ponto em comum de todas as mitzvot é o autocontrole. A gente conseguir aos pouquinhos, dominando o nosso Yetzer Hará, através do autocontrole. Isso a gente pode praticar com todas as mitzvot, mas em especial nas áreas que a gente sente que a gente tem uma atração maior, aqui tem que ter um trabalho um pouco mais forte, como fez David Amelech. Abraham não precisou, ele não sentiu que o Yetzer está querendo matar ele, mas David Amelech sentiu que tem uma área que o Yetzer Hará quer matar ele, ele levantou e matou o Yetzer Hará, porque ele viu que ele não vai conseguir vencer essa guerra. Ve'agader ameule le'achniat ha'yetzer uravona nefesh. Olha que incrível. Qual é a melhor maneira de dominar o nosso Yetzer Hará? É aprender a suportar a fome. O que quer dizer aprender a suportar a fome? Aprender a aguentar os desejos. Não saciar todo o desejo que você tem. Toda hora que eu quero comer alguma coisa, eu vou e como alguma coisa. Está errado. Toda vez que eu sento na mesa, eu como tudo que eu tenho vontade. Está errado. Você está alimentando o seu Yetzer Hará. A melhor forma de controlar o Yetzer Hará é aprendendo a controlar a nossa fome. Não precisa virar faquir, dormir numa cama de prego. Não é isso que a Torá quer. Mas autocontrole, alguma coisa no nosso dia, alguma coisa na mesa que a gente está comendo, eu vou aprender a falar não para minhas vontades. Uma vez por dia você está com vontade de comer alguma coisa, não come. Você vai almoçar, enche teu prato, coloca quanta comida você quer, mas não repete o prato, aprende a não repetir o prato. Faz um prato generoso, mas não repete ele, você vai aprendendo, mas eu terminei de comer, ainda estou sentindo que eu estou com um pouco de fome, não tem problema, mais tarde você come alguma coisa, aprende a administrar a fome, não faz tudo que você tem vontade, porque isso alimenta o Yetzer Hará. Lemaeta ta'anugim ve'anaot bemachalo bemishte. A gente deve tentar diminuir, não cortar. De novo, o judaísmo não é contra prazeres. Esse é um dos grandes mitos que tem. Eu não vou fazer tchuvá, porque esses judeus aí ortodoxos, eles não podem ter prazer na vida. É mentira, é Yetzer Hará. A Torá não proíbe, não pode comer porco, é verdade. Mas a Torá não proíbe prazeres gastronômicos. Vai numa mesa de Shabat, a gente vai ver que não tem nenhuma proibição de prazeres gastronômicos, mas
não pode fazer tudo que você tem vontade, diminui os prazeres e os proveitos de comidas e bebidas. Rak sheyene minareach atov u minarechitzat hamim. Então, por exemplo, a pessoa pode ter prazeres de sentir cheiros gostosos, de tomar um bom banho quente, lemisha hamim arevim alav. Se a pessoa, isso é uma coisa gostosa para ele, não é bom a pessoa cortar completamente todos os prazeres da vida, porque aí você dá força para o Yetzer do outro lado. Temos que lembrar, sempre está na cabeça, com aquele famoso machal, o exemplo do cavalo e do cavaleiro. O nosso cavalo é o nosso corpo, o cavaleiro é a nossa alma. Óbvio que quem tem que ter domínio é a alma, é o cavaleiro sobre o cavalo, mas o cavalo tem que ser alimentado. Se você não der comida para o cavalo, se você não der bebida para o cavalo morre. Então tem que dar um agrado para ele, de vez em quando. Também dá um torrão de açúcar para o teu cavalo, não tem problema nenhum, mas não acostuma o cavalo a comer torrão de açúcar o tempo inteiro, porque aí ele não vai mais querer trabalhar. Ve'amarhala muat yemetubal umetukan yafé. Não precisa comer muito, mas o que você comer pode ser bem temperado, pode ser uma comida gostosa. O bavur she'arev alav, para que seja gostoso para a gente, é parte, de novo, olha que incrível, tem religiões que ensinam que o máximo que a pessoa pode chegar na vida é fazer voto de castidade, é fazer voto de silêncio, e a pessoa não come, e ele não dorme, e ele dorme no chão, e ele não tem prazer nenhum na vida. A gente sabe de muitas histórias, lo aleino, de pedofilia, de casos. A pessoa está se proibindo de coisas que Deus mandou a gente fazer. Se ele vai para o extremo total, ele também vai tropeçar. Então, olha a dica que o Orhot Tzadikim está dando para a gente. Tenha prazeres na vida, é importante. O prazer é uma energia, mas a gente não pode viver pelo prazer. O prazer é o torrão de açúcar na boca do cavalo, mas a gente não pode viver atrás de torrões de açúcar. O mitpayeset bemeat mimeno, e traz, quando você come coisas gostosas, um pouquinho, isso traz paz interior e a pessoa vai conseguir fazer o trabalho espiritual dele. O leolam yanir meat mirdei tzorkei, o meashlamat tavato, sempre deixa um pouquinho do que você está com vontade, sem preencher. O Rambam fala para a gente até uma dica médica, só come 2/3 da tua fome. Por que ele fala isso? Medicamente falando, óbvio que as coisas caminham juntas. A gente já falou muitas vezes que toda vez que eu cumpro mitzvot, isso também tem um efeito positivo no nosso corpo. Deus criou o corpo para funcionar de acordo com o mundo espiritual também. Quando a gente cumpre mitzvot, a gente também faz bem para o nosso corpo. O Rambam, ele está falando em termos de saúde. Quando você está comendo, por que a gente come? Porque o corpo tem um mecanismo de avisar, um aviso à fome, é um aviso que eu estou precisando de energia. Só que esse aviso, ele só é desligado na hora que tudo que a gente comeu já entrou em processo de absorção pelo corpo. Então, o que acontece? Quando você já comeu, a comida ainda não foi absorvida e ainda dá a sensação de fome. Se você continuar comendo, quando a fome já estiver saciada, ainda tem comida para descer. Então você está comendo mais do que você precisa. O Rambam fala para mais ou menos em 2/3. Mas, Rav, como se calcula 2/3 da comida? Sempre sai da mesa com um pouquinho de fome. Nunca sai da mesa, isso faz muito mal para a saúde. Sair da mesa passando mal de tanto comer. A gente fala que é interessante, né? Os peixes, eles morrem pela boca, porque se uma pessoa sem querer deixar cair o pote inteiro de comida de peixe no aquário, o peixe come tudo até morrer. Ele tem ruptura do estômago dele, tem mais um ser que morre pela boca, chamado ser humano. Quantas doenças tem hoje em dia? Eu vi uma foto de pessoas passeando no calçadão há 40, 50 anos atrás.
a gente vê que tinham pouquíssimos casos de obesidade. A gente olha hoje em dia as pessoas na rua, olha quantos casos de obesidade mórbida, tudo isso é a nossa alimentação horrível. Já crianças hoje em dia nos Estados Unidos, com 10, 12 anos, com casos de obesidade, porque fica sentado na frente da televisão, com propaganda de comida o tempo inteiro, a criança não para de comer e só comendo coisas que não são saudáveis, sem nenhum tipo de freio. Quer dizer, isso destrói nosso corpo, isso destrói a nossa alma. Sempre sai da mesa com um pouquinho de fome, com aquela sensação, se eu comesse mais um pouquinho, aí eu ia estar satisfeito. Não come esse pouquinho, sai agora da mesa, daqui a 10 minutos você vai sentir, cadê aquela fome que eu estou sentindo, que eu estava sentindo? Sumiu. Essa fome já está comida, ela já está sendo absorvida. Veloz teyain ki mazug, bebe vinho também com moderação, que deixe lo estaquer, para não se embebedar. Não tem nada pior do que alguém sem autocontrole. A pessoa, quando bebe, ela vira um animal, ela não tem mais autocontrole. A gente deve tomar cuidado com qualquer coisa que leva o ser humano à perda de controle. Isso pode ser através de bebida, isso pode ser através de drogas. Tudo que tira a pessoa da realidade, isso é ruim para a gente. Aqui estão me perguntando de regime, se regime serve, mesmo que não seja Lechem Shamayim, também serve, óbvio. A gente está aprendendo a ter autocontrole e o regime, de qualquer jeito, se é pela saúde, em última instância, ele também é Lechem Shamayim, mas a gente tem uma obrigação de cuidar do nosso corpo, de cuidar desse veículo da nossa alma que leva a gente a poder cumprir as mitzvot. Um corpo doente não consegue cumprir as mitzvot. Então, também é parte, e se puder conectar esse regime físico com intenções Lechem Shamayim, aí junta a fome com a vontade de comer. Desculpa o exemplo ao contrário, né? Mas se a gente juntar o regime com a vontade de ter autocontrole, a gente está ganhando tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Ve'alzeh amru raboisenu zichrono livracha, assim falam os nossos sábios, seudá shanatcha mimena, meshor yadcha mimena. Se você vai comer só pelo prazer de comer, tira as mãos da mesa. Quer dizer, a gente sempre tem que tentar comer Lechem Shamayim. A gente deve tentar sempre, antes de comer, ter pensamentos elevados, que a gente está comendo para manter o nosso corpo, para manter a nossa saúde. O Shnei Takanot Yesh Bainyan, Aechad, Shelo Tazikeinu Ahilató. Olha que incrível. Aqui acabaram de perguntar, o Orhot Tzadikim respondeu. A primeira kavaná dos nossos sábios de não comer demais é para não fazer mal para o nosso corpo. Então, o regime, mesmo que seja um regime para cuidar do corpo, também é parte do cuidado que a gente tem que ter na vida. Ve'asheini hi kniat hayetzer ushvirat atava. A gente dominar o nosso yetzer hará através da gente quebrar as nossas vontades. Vamos tentar, a gente sempre fala isso nas aulas, tentar sair com alguma coisa nas mãos da aula, alguma coisa na prática. Uma vez no dia, não precisa ser o dia inteiro, uma vez no dia você está com vontade de fazer alguma coisa, de comer alguma coisa que você gosta muito, não faz. Uma vez, não estamos falando de fazer voto de castidade, de morar no mosteiro. Uma vez no dia, a gente tentar trabalhar o músculo do autocontrole, como shebearno beseudá, e da mesma maneira, use esse paralelo da mesa de comida para todos os outros prazeres materiais, tudo sob medida, tem muito mais que duchá e é muito mais saudável também. Nunca preencha todos os teus desejos. E principalmente, ele fala, não precisa nem falar da pessoa se cuidar de comidas que fazem mal. Eu sei que
rabino chato fica pegando no nosso pé, mas doce, açúcar destrói o nosso corpo. E o preço lá na frente é muito caro. Quantos casos de pessoas com diabetes já muito jovens? Por quê? Porque não tiveram uma alimentação equilibrada. Eu sempre brinco, né, da famosa bomba de chocolate. Come sabendo que vai explodir lá na frente, vai estourar a bomba de chocolate e infelizmente, custa caro. Então, isso, óbvio, é uma proibição da Torá, a pessoa comer coisas que trazem perigo de vida. Que האוכל דברים שמזיקים אותו ואפשר לו במאכל אחר. Olha essa frase nota 10, para a gente terminar nossa aula hoje. A pessoa que come comidas que fazem mal para a saúde, se ele tinha a possibilidade de comer outras coisas, arei hu poshea begufó, é uma pessoa negligente com seu corpo, é um criminoso contra si mesmo. Mipnei sholeh hacharta avató, porque ele está vivendo atrás dos seus desejos, veino roshesh alaveidato gufó, e ele não se importa com a destruição do corpo dele. Olha que incrível, uma pessoa que já está com muita idade e ele começa a sentir as doenças e as dificuldades que estão vindo. Quanto essa pessoa daria por um pouquinho mais de vida saudável? Só que isso tem que começar lá atrás, tem que começar hoje. A gente tem que hoje cuidar da nossa alimentação, pensando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, a nossa saúde, quanto mais a gente comer coisas saudáveis hoje em dia, a gente vai estar cuidando da nossa saúde lá para frente. Óbvio, como falou, a gente tem que aprender também dos outros povos as sabedorias, como falou o famoso Erasmo Carlos. O que ele ensinou para a gente? Que tudo que é gostoso, tudo que é bom, ele é imoral ou ele engorda. Quer dizer, essa música é verdadeira, tudo que é muito gostoso, ele faz mal para a saúde. Por quê? É intencional, Deus está testando a gente. Você come para viver ou você vive para comer? Até do Erasmo Carlos dá para aprender um pouquinho de Torá. É imoral, é ilegal ou engorda? É verdade, ele tem total razão. Tudo que é gostoso é imoral, é ilegal ou engorda, e isso é intencional, é para testar para que a gente está vivendo a nossa vida. Veareis o iderech yetzer hara veatzató. Isso é o yetzer hara. Vou ser chato de novo. Aquela mesa de doces no final da festa se chama yetzer hara. É o yetzer hara esperando a gente foi lá e cumpriu mitzvah, a gente dançou com o noivo, dançou com a noiva, o yetzer hara quer deixar a marca dele na saída da festa, ele põe aquela mesa de doce e a gente perde completamente a nossa compostura na frente da mesa de doces, lo aleino, shemesito midere hachaim el dere hamavet, é o nosso yetzer hara desviando a gente do caminho da vida, e lo aleino, levando a gente para o caminho da morte, literalmente. Comidas que fazem mal estão levando a gente literalmente para o caminho da morte. Veyedá kol hai, todo ser vivo deve saber. She'en derech la yetzer hara, ela derech hasatá. O yetzer hara só consegue vencer a gente através da incitação. Ele seduz a gente com os prazeres do mundo material. Mitchilá me citou alamutar. No começo, ele incita com as coisas permitidas. Lemaleta avató, para que você preencha todos os seus desejos. Veahar sheurgal, lemaleta avató mineiter. E quando você já preencheu todos os desejos das coisas permitidas, irif nafsho liot shokeka, becholet lemalot tavató, ele começa a deixar a pessoa esfomeada, para que agora ele tenha desejos o tempo inteiro, que ele não consegue mais saciar. As mesitou elaisurakal, então começa a levar ele para as transgressões mais leves. O minakal elahamur, finalmente o Yetzer vai conseguir levar a gente para as transgressões mais graves. Deus nos livre.
tudo começa através do permitido. Tudo começa com a palavra autocontrole. Quem tem autocontrole tem tudo. Quem não tem autocontrole não tem nada. Ele pode destruir o que ele levou uma vida inteira para construir por causa da falta do autocontrole dele. Bezrat Hashem, a gente vai fazer como David Amelech, a gente vai lutar que nem leões e a gente, Bezrat Hashem, vai conseguir matar o nosso Yetzer Hará e a gente vai ter um grande mérito por conseguir ter autocontrole, mesmo nas coisas permitidas e mais ainda com as coisas proibidas. Shavua Tov.